Prepare-se para conhecer túneis subaquáticos tão incríveis que parecem saídos de um filme de ficção científica. Aqui vão 20 engenhocas insanas que atravessam oceanos e conectam mundos. Número 20. Túnel Marmaray, em Istambul. Mudar de continente em apenas 4 minutos? Em Istambul, isso é completamente normal. E sem precisar mostrar o passaporte. O túnel Marmaray atravessa o Estreito de Bósforo, conectando a Europa à Ásia, e é um dos túneis subaquáticos mais impressionantes do mundo. Com 8,5 km de extensão, essa fera combina um trecho submerso super profundo, com mais de 800 metros, com partes construídas a céu aberto e cobertas posteriormente. A seção mais profunda do túnel imerso fica a mais de 55 metros abaixo do nível da água, tornando-o o túnel ferroviário imerso mais profundo já construído. Isso é mais fundo do que a altura da Estátua da Liberdade. Incrível, né? Agora, construir essa maravilha não foi nada simples. Os engenheiros pré-fabricaram enormes seções do túnel em diques secos e depois as flutuaram até o local, afundando e encaixando tudo como se fosse um quebra-cabeça gigante submerso. Pode parecer arriscado, mas a estrutura é resistente o suficiente para aguentar um terremoto de grau 9 na escala Richter. E além de tudo isso, o túnel ajuda a aliviar o trânsito caótico de Istambul, transportando cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. O túnel Marmaray foi o primeiro do mundo a conectar 2 continentes e foi inaugurado no aniversário de 90 anos da República da Turquia. Número 19. Túnel do Tamisa. Quem teve a ousadia de construir o primeiro túnel subaquático do mundo? Pois é, foi Londres com o seu lendário Túnel do Tamisa, a primeira estrada aquática do planeta. Finalizado no ano de 1843, esse túnel estabeleceu um novo padrão de coragem e inovação na engenharia. Projetado pelo lendário engenheiro Mark Isambard Brunel, o túnel conecta as regiões de Rotherhithe e Wapping, passando sob o emblemático rio Tamisa. Com cerca de 365 metros de comprimento, ele foi um marco, não apenas por estar debaixo d'água, mas porque Brunel inventou um escudo de escavação revolucionário para cavar através do solo fofo sem inundar tudo. Esse cara era simplesmente um gênio! No início, o túnel do Tamisa era usado apenas por pedestres, que pagavam uma moedinha para atravessar sob o rio. Mas a partir da década de 1860, ele foi convertido em um túnel ferroviário, se tornando uma parte crucial do sistema de transporte londrino. Depois de uma breve reforma nos anos 90 e uma nova pausa em 2007, ele foi reaberto em 2010 como parte do serviço London Overground. Então sim, os londrinos ainda viajam por dentro da história todos os dias. Foi também o local do primeiro salão de banquete subaquático do mundo, da primeira galeria de compras debaixo d'água e até de um parque de diversões submerso. Hoje em dia, cruzar rios por túneis parece completamente normal. Mas sem o pioneirismo do túnel do Tamisa, talvez ainda estivéssemos pegando balsas. Da próxima vez que estiver andando por túneis subterrâneos, manda um salve para o túnel original que começou tudo. Número 18. Túnel Transbay. Seguir seco enquanto atravessa a Baía de São Francisco a toda velocidade? Vida normal graças ao impressionante túnel Transbay. Construído para o BART, o sistema de transporte rápido da área da Bahia, esse túnel ferroviário subaquático representa um feito de engenharia que está em outro nível. Com cerca de 5,8 km de extensão sob as águas, o Transbay conecta Auckland ao centro de São Francisco, ficando a aproximadamente 40 metros abaixo da superfície. Desde que foi inaugurado, em 1974, o túnel já transportou milhões de passageiros todos os anos, se tornando uma das rotas subaquáticas de transporte mais movimentadas dos Estados Unidos. E não estamos falando de um metrô qualquer. Você está literalmente deslizando dentro de um túnel de concreto reforçado, bem embaixo de uma das baías mais icônicas da América. A construção, um verdadeiro espetáculo de precisão. Os engenheiros juntaram 57 segmentos de túnel gigantescos, cada um do tamanho de um campo de futebol. Eles foram construídos em terra, flutuados até o local e depois afundados no leito da baía. Recentemente, o túnel Transbay do BART passou por uma grande modernização, incluindo melhorias sísmicas para resistir a terremotos de grande magnitude, além de atualizações que deixaram os trens mais rápidos e os trajetos mais suaves. Todo mundo reconhece a Bay Bridge, ou a silhueta da cidade, mas o cruzamento mais impressionante da Bahia não aparece em cartões postais.
Número 17. Túnel Musqueux, uma base naval escondida dentro de uma montanha sob o oceano. Parece cena de filme de espionagem, né? Pois é real, e fica na Suécia. Apresenta o enigmático Túnel Musqueux. É como algo saído direto de um thriller de espionagem, só que 100% real. Localizada ao sul de Estocolmo, a base naval Musqueux é um dos segredos mais bem guardados da Suécia. Ela é conectada ao continente por um túnel subaquático impressionante, com quase 3,2 km de comprimento. Finalizado em 1969, o túnel mergulha a cerca de 70 metros sob o Mar Báltico, levando direto para uma fortaleza subterrânea escavada dentro de rochas sólidas. E essa base não está ali só para ser bonita. Ela é uma estação naval totalmente operacional, com docas, oficinas de manutenção e até enfermarias construídas dentro da própria montanha. Em determinado momento foi considerada uma das maiores bases militares subterrâneas da Europa. Pense nisso como o bunker supremo da Suécia, projetado para resistir a ataques massivos, inclusive a explosões nucleares. Mas o detalhe mais insano: os navios realmente entram na montanha por portas à prova de explosão gigantescas. Isso mesmo, é tipo uma Batcaverna da vida real, só que para navios de guerra. Hoje em dia, a base segue ativa e cercada de mistério, ganhando ainda mais relevância com as mudanças geopolíticas recentes na região. Número 16. Túnel Fehmarnbelt. A Europa está levando as viagens de carro a um novo patamar, ou melhor, a uma nova profundidade. Literalmente. O túnel Fehmarnbelt é uma passagem subaquática notável que vai ligar a Dinamarca à Alemanha e promete mudar o mapa do continente para sempre. Com 18 quilômetros de extensão sob o Mar Báltico, esse não é um túnel qualquer. Quando estiver pronto, em 2029, ele será o túnel imerso mais longo do mundo, com tráfego rodoviário e ferroviário combinado. Mas o que torna esse túnel tão especial? Ao contrário dos túneis tradicionais que são escavados através de montanhas, o Fehmarnbelt está sendo construído a partir de segmentos gigantescos de concreto que são cuidadosamente posicionados no fundo do mar. Cada seção tem dimensões monstruosas: 217 metros de comprimento, 42 metros de largura e pesa cerca de 73 mil toneladas, o equivalente a 10 torres Eiffel. Imagina essas caixas de concreto enormes flutuando como blocos de LIG. Os gigantes, antes de afundarem no local certo para formar uma verdadeira estrada subaquática, sob uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. E tem mais. A produção está rolando 24 horas por dia na maior fábrica de túneis do mundo. Cada peça leva 9 semanas para ser construída, e muitas delas já começaram a sua jornada desde a costa dinamarquesa, flutuando como navios enormes antes de serem posicionadas no fundo do mar com extrema precisão. Número 15. Grande Conexão do Cinturão. Great Belt Fixed Link. Se você já cruzou o Grande Cinturão na Dinamarca surpresa, provavelmente dirigiu debaixo do mar sem nem perceber. Essa estrutura impressionante não é só uma ponte. É uma combinação de ponte e túnel, e é 100% incrível. Inaugurada em 1998, a Great Belt Fixed Link conecta as ilhas dinamarquesas de Zeeland e Funen, facilitando a vida de milhões de pessoas todos os anos. Mas a parte mais legal: o túnel leste mergulha sob o oceano por cerca de 8 quilômetros, levando os motoristas a uma viagem surreal sob o Estreito do Grande Cinturão, a uma profundidade de quase 75 metros. Construir essa estrutura gigantesca não foi nada fácil. As equipes utilizaram escavadoras de túneis enormes e colocaram seções pré-fabricadas de concreto no leito marinho para formar a base do túnel. Foi como montar um quebra-cabeça gigante debaixo d'água. Um verdadeiro desafio de engenharia. Hoje em dia, essa conexão reduziu drasticamente o tempo de viagem, transformando o que antes era uma travessia demorada de balsa em apenas 10 minutos de carro por um túnel submerso. E se você tem medo de túneis, pode relaxar. Toda a estrutura é super segura, estável e projetada para aguentar até as tempestades mais severas. Número 14. Túnel Vadla-Heidargong, Valfjarðargong. Já imaginou dirigir bem embaixo de um fiord islandês? Com o deslumbrante túnel de Valfjardar, isso não só é possível, é parte da rotina de quem viaja por lá. Inaugurado em 1998, esse túnel atravessa diretamente um dos fiordes mais belos da Islândia, oferecendo um atalho simplesmente espetacular. O Valfjarðargong
tem uma extensão impressionante de 18.930 metros, ou seja, quase 5,7 quilômetros de estrada que passa bem abaixo do nível do mar. No seu ponto mais profundo, você está dirigindo a 165 metros sob as águas, mais profundo do que a altura da maioria dos arranha-céus. Antes da existência do túnel, os viajantes precisavam contornar todo o fiorde por uma estrada sinuosa e demorada, o que podia acrescentar quase 1 hora ao trajeto. Hoje, é possível ir de Reykjavik até a parte oeste da Islândia em menos de 10 minutos. E não pense que foi fácil construir isso tudo. As equipes tiveram que explodir a rocha sólida sob o fiorde, enfrentando as condições climáticas extremas do inverno islandês, para cavar um dos túneis rodoviários mais profundos já feitos. Mas o esforço valeu a pena. Hoje, o túnel não é só funcional. Virou uma das atrações mais fascinantes da Islândia, misturando praticidade com aquele toque de aventura que só o país dos vulcões e fiordes consegue proporcionar. Número 13. A direção nas profundezas da Noruega. Dirigir quase 300 metros abaixo do nível do mar? Só a Noruega mesmo para bancar um projeto tão ousado e conseguir. Apresento o incrível túnel Hifast, que liga as cidades de Stavanger e Strand, atravessando por baixo o belíssimo fiorde Hifjolke. Essa maravilha se estende por cerca de 14,3 quilômetros, tornando-se o túnel rodoviário subaquático mais longo do mundo. Mas não para por aí. No ponto mais profundo, você estará dirigindo a 292 metros abaixo da superfície da água. Para comparar, isso é mais profundo que 2 estátuas da Liberdade empilhadas. A construção dessa façanha começou em 2013 e foi longe de tranquila. Os engenheiros precisaram dinamitar formações rochosas, usar tecnologias de perfuração avançadas, lidar com pressões d'água altíssimas e ainda enfrentar condições geológicas super desafiadoras. Foram 6 anos de obras e um custo total de aproximadamente US$ 1 bilhão. Mas o resultado foi um divisor de águas, literalmente. O túnel eliminou a dependência das balsas lentas e tornou o trajeto muito mais rápido e seguro. Hoje, atravessar o Hifast é uma experiência surreal, digna de quem busca mais do que apenas chegar ao destino. É a Noruega mostrando ao mundo como se faz engenharia épica com um toque de aventura escandinava. Número 12. Atalho subaquático de Sydney. Escapar do trânsito de uma cidade grande dirigindo por baixo do fundo do mar. Em Sydney, na Austrália, isso não é ficção científica. É só mais um dia comum. Graças ao incrível túnel do Porto de Sydney, os motoristas conseguem evitar o caos urbano com estilo submerso. Inaugurado em 1992, esse túnel duplo foi criado especialmente para desafogar o trânsito pesado sobre a icônica ponte do Porto de Sydney. E precisava mesmo. Com cerca de 96 mil carros passando diariamente, essa via subterrânea de 2,2 quilômetros é uma verdadeira salvação para quem vive na correria da cidade. O túnel passa sob o lendário Porto de Sydney, conectando a rodovia Warringah Freeway, no lado norte, com a Cahill Expressway, no centro da cidade. No ponto mais profundo, ele mergulha a cerca de 25 metros abaixo do nível do mar. E aqui vai uma curiosidade engenhosa. O túnel foi construído com uma inclinação de 30 graus em relação à ponte que está acima dele, o que o torna não apenas funcional, mas também uma verdadeira obra-prima de engenharia. Sua construção foi tudo menos simples. Mais de 4 anos de trabalho, centenas de operários especializados e quase $500 milhão australianos investidos para transformar esse atalho em realidade. Hoje, os motoristas passam tranquilamente sob as águas cintilantes do porto, economizando tempo e escapando do sufoco diário do trânsito sobre a ponte. Uma solução brilhante com uma vista que você não vê, mas certamente sente. Número 11. Túnel Karnafuli. Dirigir por baixo de um rio gigantesco pode parecer coisa de filme, mas em Bangladesh, isso virou parte da vida real. O túnel Karnafuli é o primeiro túnel rodoviário subaquático do país. E está mudando tudo por lá. Esse gigante mergulha sob o rio Karnafuli, perto da movimentada cidade portuária de Chattogram, e tem cerca de 10 quilômetros de extensão, sendo que quase 3,2 km passam por baixo da água. Ele conecta as duas margens da cidade e reduziu drasticamente o tempo de deslocamento de um lado ao outro. E o entusiasmo local foi real. Nas primeiras 12 horas após a inauguração, mais de 2.000 veículos cruzaram por ali.
um claro sinal de como a população estava animada com essa conquista histórica. O projeto foi fruto de uma colaboração entre Bangladesh e a China, fazendo parte da ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota, que busca aumentar a conectividade e o comércio por toda a Ásia. A construção envolveu o uso de tecnologia de última geração. Engenheiros posicionaram enormes segmentos de concreto sob o leito do rio, conectando tudo com precisão para criar um túnel super resistente que chega a 30 metros de profundidade abaixo do leito. Agora, a viagem entre Chattogram e a famosa cidade litorânea de Cox's Bazar ficou muito mais rápida, confortável e, convenhamos, emocionante. O túnel não só transformou o transporte na região, ele literalmente redesenhou a dinâmica de mobilidade e comércio em Bangladesh, aproximando cidades e abrindo novas possibilidades. Número 10. Ponte e túnel Zhuhai-Macau. A China levou as viagens rodoviárias submarinas a outro nível com o impressionante túnel da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna. Esse projeto colossal redefiniu completamente como as pessoas se deslocam pela região. Inaugurado em 2018, o túnel subaquático tem cerca de 6,7 km de extensão e mergulha mais de 45 metros abaixo do nível do mar, conectando as movimentadas cidades de Hong Kong, Zhuhai e Macau. Mas esse túnel não é isolado. Ele faz parte do maior sistema de travessia marítima do mundo, com um total impressionante de 55 quilômetros, combinando pontes e túnel em um único megaprojeto. E não estamos falando só de construir um túnel. A China literalmente criou ilhas artificiais em cada extremidade para servir como pontos de transição entre as seções de ponte e o túnel submarino. É como se a engenharia tivesse dobrado as leis da natureza. Cada segmento do túnel foi construído em terra firme, flutuado até o local no mar e afundado com precisão milimétrica para se encaixar perfeitamente no leito oceânico. Resultado? Uma passagem subaquática que reduziu o tempo de viagem entre Hong Kong e Macau de horas para cerca de 30 minutos. E ainda tem um detalhe curioso. Em Hong Kong, os motoristas dirigem pela esquerda. Em Macau e na China continental, pela direita. Então, ao cruzar essa ligação submersa, você literalmente muda o lado da pista. Um desafio extra que os engenheiros resolveram com rampas e sistemas de troca de faixa super bem planejados. Esse túnel não é apenas uma conexão entre cidades. Ele é um símbolo de integração regional e de até onde a engenharia moderna pode chegar. Número 9. Túnel Cross Harbor. Enfrentar um dos portos mais movimentados do mundo pode parecer um pesadelo logístico, mas o túnel Cross Harbor, em Hong Kong, transformou isso em uma rotina perfeitamente funcional. Inaugurado lá em 1972, esse foi o primeiro túnel subaquático a conectar a ilha de Hong Kong a Kowloon e revolucionou completamente a mobilidade urbana na região. Com cerca de 1,9 km de comprimento, o túnel de 2 pistas em cada sentido mergulha sob as águas agitadas do Porto Vitória, ligando os distritos de Hung Hom e Causeway Bay. Antes de sua existência, as pessoas dependiam exclusivamente de balsas para cruzar entre as regiões, o que tornava o transporte lento, cheio e imprevisível. Hoje, mais de 110 mil veículos passam por ali todos os dias, tornando esse um dos túneis mais movimentados do planeta. A construção foi uma façanha técnica. Equipes colocaram grandes seções de túnel pré-fabricadas no fundo do porto, juntando tudo com precisão cirúrgica para formar uma rota segura e resistente. Essa maravilha da engenharia não só tornou os deslocamentos muito mais rápidos, como também redesenhou completamente o sistema de transporte de Hong Kong, facilitando o tráfego entre as duas áreas mais importantes da cidade. E até hoje, passar por ele é uma experiência surreal. Você dirige literalmente debaixo do mar, enquanto balsas, navios e cargueiros cruzam a superfície logo acima da sua cabeça. É como um atalho secreto, escondido sob o coração pulsante de Hong Kong. Número 8. Túnel Detroit-Windsor. Atravessar uma fronteira internacional por baixo d'água parece coisa de filme, mas nos Estados Unidos e no Canadá, isso é só mais uma terça-feira. O impressionante túnel Detroit-Windsor é uma ligação subaquática entre 2 países e funciona perfeitamente até hoje. Ele conecta Detroit, no estado de Michigan, à cidade de Windsor, na província de Ontário, sendo um verdadeiro portal rodoviário submerso entre os 2 lados da fronteira. Inaugurado em 1930, o túnel tem quase 1,6 km de extensão
passando a cerca de 23 metros abaixo do rio Detroit. Na época, foi uma obra absolutamente revolucionária, tornando-se o primeiro túnel veicular subaquático internacional do mundo. A construção foi um grande desafio técnico. As equipes precisaram cavar por entre argila e rocha dura, sob um dos rios mais movimentados da América do Norte. Os engenheiros montaram enormes tubos de aço em terra firme, selaram tudo com precisão e os colocaram no fundo do rio, criando um caminho seco por onde os carros poderiam passar tranquilamente. Hoje, cerca de 12 mil veículos cruzam diariamente essa ligação histórica, tornando o túnel uma das passagens fronteiriças mais movimentadas do continente. E olha que experiência! Em poucos minutos, você sai de um país e entra em outro. Tudo isso dirigindo debaixo de navios e balsas que flutuam tranquilamente logo acima. Um verdadeiro espetáculo de praticidade e tecnologia. Apesar de estar prestes a completar 100 anos, o túnel segue funcionando perfeitamente, transportando milhões de passageiros por ano e servindo como símbolo de parceria e amizade entre Estados Unidos e Canadá. Número 7. Túnel Eysturoy, o retorno circular subaquático. Rotatória submersa? Sim, você leu certo. No arquipélago das Ilhas Faroé, dirigir por debaixo do oceano ganhou um novo nível de criatividade com o impressionante túnel Eysturoy, um dos túneis mais excêntricos e lindos do planeta. Com cerca de 11 quilômetros e 200 metros de extensão, esse túnel liga as ilhas de Streymoy e Eysturoy, passando sob as águas gélidas do Atlântico Norte. No seu ponto mais profundo, a estrada mergulha a mais de 187 metros abaixo do nível do mar. E o destaque absoluto, uma rotatória subaquática gigante, localizada no ponto de interseção entre os ramais do túnel. Essa rotatória é uma verdadeira obra de arte futurista, com uma escultura central em forma de água-viva iluminada por luzes LED coloridas. Dirigir por ali parece coisa de outro mundo. A construção exigiu que os engenheiros enfrentassem rochas vulcânicas duríssimas e águas congelantes do Atlântico. Um desafio extremo, mas que rendeu frutos. O túnel reduziu o tempo de viagem entre as ilhas de mais de 1 hora para apenas 15 minutos. Hoje, os moradores das Ilhas Faroé cruzam o mar dirigindo debaixo de baleias, literalmente. É o tipo de feito que mistura praticidade com aquele toque mágico que só a engenharia islandesa e escandinava consegue oferecer. Eles não construíram apenas um túnel, criaram uma experiência que parece saída de um filme de ficção científica. Número 6. Túnel Brooklyn Battery. Milhares de nova-iorquinos passam por baixo do East River todos os dias sem nem pensar duas vezes. Tudo isso graças ao túnel Brooklyn Battery, uma rodovia subaquática que corta bem o coração da cidade de Nova York. Oficialmente chamado de Túnel Hugh L. Carey, essa maravilha subterrânea foi inaugurada em 1950 e continua sendo um dos túneis rodoviários contínuos mais longos da América do Norte, com quase 3 quilômetros e 200 metros de extensão. Ao cruzá-lo, você está a cerca de 30 metros abaixo da superfície da água, enquanto balsas, barcos turísticos e arranha-céus flutuam e se erguem logo acima da sua cabeça. A construção foi extremamente desafiadora. Os engenheiros precisaram afundar seções gigantes do túnel no leito do rio, conectando-as com precisão para garantir que nenhuma gota sequer entrasse no trajeto dos carros. E tudo isso no meio da cidade mais movimentada do mundo. Mas o maior teste veio em 2012, quando o furacão Sandy atingiu Nova York com força total. O túnel foi inundado com mais de 320 milhões de litros de água salgada, causando danos sérios. A cidade teve que agir rápido para esvaziá-lo, limpá-lo e restaurá-lo. Hoje, mais de 50 mil veículos passam por ali todos os dias, tornando esse túnel um dos caminhos mais importantes para escapar do trânsito intenso da superfície. Seja para quem vai trabalhar ou só passear, cruzar por debaixo do rio é como pegar uma autoestrada secreta, escondida sob o ritmo frenético de Nova York. Número 5. Túnel Hitai-Yangtze. Atravessar um rio debaixo d'água a 350 km por hora parece ficção científica? Na China, virou realidade com o inacreditável túnel Hitai-Yangtze, um verdadeiro salto no futuro do transporte subaquático. Com incríveis 38,6 km de extensão sob o poderoso rio Yangtze, esse é o túnel subaquático mais longo da China, e um dos mais ambiciosos já construídos no mundo. Ele conecta as cidades movimentadas de Taikang e Nantong,
e representa não apenas uma façanha de engenharia, mas também um marco logístico. Sua construção levou anos de planejamento e envolveu milhares de trabalhadores. As máquinas de escavação utilizadas eram do tamanho de edifícios, capazes de perfurar rochas sólidas e lama fluvial a mais de 60 metros de profundidade. Mas o mais impressionante é a velocidade. Trens de alta velocidade cruzam o túnel a até 350 km por hora, reduzindo em cerca de 2 horas o tempo de viagem entre Xangai e Nantong. E tem mais. O túnel foi projetado com foco em sustentabilidade. Tecnologias especiais foram empregadas para proteger o ecossistema do rio Yangtze, garantindo que a construção não prejudicasse a fauna nem a qualidade da água. Esse túnel é mais do que uma conexão entre duas cidades. Ele representa um avanço impressionante em transporte, engenharia e responsabilidade ambiental. É como se a China dissesse ao mundo: segura essa, agora vamos viajar rápido até debaixo d'água. Número 4. Túnel Seikan. Já imaginou fazer uma viagem de trem que mergulha centenas de metros abaixo do oceano? Parece coisa de filme futurista, mas o Japão fez isso acontecer com o impressionante Túnel Seikan, uma verdadeira obra-prima ferroviária. Com 54 quilômetros de extensão total, sendo cerca de 23 quilômetros passando sob o fundo do mar, o Seikan conecta as ilhas de Honshu e Hokkaido, e é o túnel subaquático mais longo do planeta. Mas não é só no comprimento que ele impressiona. Em seu ponto mais profundo, o túnel atinge cerca de 240 metros abaixo do nível do mar. Sim, mais fundo que a altura do monumento a Washington. Sua construção levou nada menos que 17 anos, exigiu o esforço de milhares de operários e custou o equivalente a mais de 7 bilhões de dólares. Durante a obra, os trabalhadores enfrentaram inundações, deslizamentos, terremotos e uma geologia extremamente desafiadora. Tudo isso para atravessar as rochas vulcânicas que formam o leito do mar entre as duas ilhas. Hoje, os trens-bala cruzam o túnel a mais de 135 km por hora, reduzindo drasticamente o tempo de viagem e eliminando a dependência das balsas, que antes levavam horas para fazer o trajeto. E o melhor, o Seikan já foi projetado com visão de futuro. Ele pode receber trens ainda mais rápidos nos próximos anos, garantindo que o Japão continue na liderança global em transporte ferroviário de alta velocidade. Uma viagem por esse túnel é como entrar em um novo capítulo da mobilidade moderna. Silencioso, rápido e a centenas de metros de profundidade. Um verdadeiro orgulho japonês. Número 3. Túnel da Mancha. Channel Tunnel. Viajar de trem para outro país por baixo do mar parece mágica, mas é realidade desde a construção do lendário Túnel da Mancha, também conhecido como Eurotúnel. Um feito que transformou completamente as conexões entre o Reino Unido e a França. Com 50 quilômetros de comprimento, o túnel liga as cidades de Folkestone, na Inglaterra, a Calais, na França, passando sob o Canal da Mancha. Ele é o túnel subaquático mais longo da Europa e foi nomeado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A construção foi um verdadeiro épico da engenharia. Levou mais de 6 anos, envolveu cerca de 13 mil trabalhadores e custou cerca de 21 bilhões de dólares. Para perfurar sob o canal, as equipes usaram máquinas gigantescas, do tamanho de casas, para atravessar camadas de rochas calcárias a mais de 40 metros abaixo do fundo do mar. E o resultado valeu cada centavo. Hoje, os trens viajam pelo túnel a velocidades de até 160 km por hora, permitindo que passageiros cruzem de um país para o outro em apenas 35 minutos. Mas não são apenas passageiros que utilizam essa conexão. Carros e caminhões viajam a bordo de vagões especiais, transformando o túnel em um corredor essencial de comércio entre o Reino Unido e a Europa continental. Cruzar o Canal da Mancha nunca foi tão rápido, ou tão tecnológico. E mesmo depois de décadas, o Eurotúnel continua sendo um símbolo de integração, velocidade e inovação no coração da Europa. Número 2. Túnel subaquático de Taihu. É lago ou mar? Fica até difícil dizer quando estamos falando do imenso lago Taihu na China, especialmente quando você está dirigindo por baixo dele dentro do impressionante túnel subaquático de Taihu. Inaugurado em 2021, o túnel é o mais longo da China em vias expressas sob a água, com cerca de 10,4 quilômetros de extensão sob o gigantesco lago de água doce, localizado próximo a Xangai.
No seu ponto mais profundo, os veículos trafegam a mais de 20 metros abaixo da superfície da água, cercados por milhões de litros em todas as direções. Parece surreal, né? Mas transformar essa ideia em realidade exigiu engenharia de altíssimo nível. Os trabalhadores utilizaram segmentos de concreto gigantes que foram encaixados um a um com precisão absoluta, formando uma estrutura resistente à água e segura para os motoristas. O projeto custou quase 8 bilhões de yuans, o equivalente a aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Mas valeu cada centavo. Ele já está reduzindo drasticamente o tempo de viagem entre as grandes cidades de Xangai e Nanjing. E para quem dirige por lá, a experiência é tudo menos monótona. O túnel conta com um sistema de iluminação LED colorido, projetado para manter os motoristas alertas e relaxados. A sensação é quase como atravessar um corredor futurista submerso. No fim das contas, o túnel de Taihu não é apenas funcional. Ele transformou a travessia do lago em um passeio visual e tecnológico, elevando o nível dos túneis rodoviários a um novo patamar. Literalmente. Número 1. Túnel de Laerdal. Dirigir por 24 quilômetros debaixo de uma montanha sem ver a luz do dia por quase 20 minutos? Se isso parece meio claustrofóbico para você, espera até conhecer o túnel de Laerdal, na Noruega, uma aventura subterrânea como nenhuma outra. Inaugurado em 2000, esse é o túnel rodoviário mais longo do mundo, atravessando uma imensa cadeia de montanhas norueguesas e conectando as cidades de Laerdal e Aurland. Ao longo do caminho, você está cercado por granito sólido em todas as direções. Uma verdadeira imersão no coração da Terra. Mas os engenheiros pensaram em tudo para tornar essa travessia mais confortável. A cada 6 quilômetros, foram criadas 3 enormes áreas de descanso, iluminadas com luzes azuis e amarelas que simulam o nascer do Sol. Dirigir por elas dá a sensação de entrar em outro planeta, ou em um filme de ficção científica. Levaram 5 anos para escavar todo o túnel, com trabalhos constantes para atravessar a rocha dura, mantendo a segurança e a ventilação em níveis ideais. E aqui vai um fato surpreendente. O ponto mais profundo do túnel está a mais de 1.300 metros abaixo do pico da montanha acima. Apesar de não ser um túnel subaquático, a sensação de estar em um mundo completamente isolado é a mesma, ou até mais intensa. Mas não se preocupe. O túnel é muito bem ventilado e iluminado, garantindo conforto e segurança durante todo o trajeto. O túnel de Laerdal não é só uma ligação entre 2 pontos. É uma experiência. Um exemplo máximo de como a engenharia pode transformar até a escuridão total em uma jornada incrível. A Noruega definitivamente levou os túneis rodoviários a um nível que o resto do mundo ainda está tentando alcançar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!